Muito boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a este webinar promovido pela Aproximar em parceria com a PPD e com a JPAB. O meu nome é Joana Portugal, sou gerontóloga e sou também gestora no setor do Pronunciamento Ativo e Cuidados ao Dependente na Aproximar, e serei eu que vos irei acolher e apresentar este webinar. Dizer-vos também que este webinar vai ser gravado e nós poderemos vir a colocá-lo público através de um canal do YouTube, do site, etc., para que outras pessoas possam também assistir e aproveitar também daquilo que serão as partilhas e as discussões hoje. Dizer-vos também que, caso vocês mantenham as vossas câmaras ligadas, significa que estão a consentir que a vossa imagem depois se torne pública neste webinar. Caso prefiram, podem naturalmente manter as câmaras desligadas. Podem utilizar a opção de conversa que aparece na zona superior do vosso ecrã para poderem escrever alguma pergunta, quer seja diretamente a cada uma das oradoras ou um comentário mais geral e mais aberto. E no final do evento nós teremos oportunidade de, esperemos nós, de poder olhar para essas perguntas. O nome deste webinar traduz, na verdade, aquilo que é um programa que nós desenhamos. O programa chama-se Via Mais, Valorizar a Idade Adulta, e foi desenhado pela Aproximar, também em colaboração com a PPD e com a JPAB, que têm sido nossos parceiros nesta jornada. E o Via Mais é também ainda uma marca da Aproximar. O webinar de hoje vai se focar essencialmente na partilha de 4 temas que eu vou passar a apresentar. Portanto, vamos começar com um enquadramento muito geral sobre as questões da diversidade, da equidade e da inclusão, e vamos perceber aqui um pouco como é que nós nos movemos das razões da discriminação ao foco na idade, e vamos ter isto aqui com a Mónica Canário, que eu vou passar desde já a apresentar. Portanto, a Mónica é licenciada em Ciência Política e é mestre em Estudos Internacionais, é também coordenadora de projetos na APPDI. A PPDI é a Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão, e a Mónica Canário é também especialista em Diversidade, Equidade e Inclusão. A Mónica é também a pessoa que é representante de Portugal na plataforma europeia das cartas de diversidade. Depois, seguidamente, eu irei apresentar então o programa Via Mais. Teremos depois então ainda uma apresentação sobre o direito ao trabalho e a longevidade pela Joana Aroso, da JPAB, José Pedro Aguiar Branco, advogados. A Joana Silva Aroso é licenciada em Direito e advogada e atualmente é sócia coordenadora na área de prática de Direito Público. É ainda responsável pela Desk Longevidade Mais da JPAB. E, por fim, teremos então uma apresentação sobre transição de carreira planeada, que será feita pela Maria Gonçalves. A Maria Gonçalves é licenciada em Psicologia Social e das Organizações e tem desenvolvido também muito trabalho nos temas da longevidade e do mercado de trabalho e também das práticas intergeracionais. Atualmente é gestora de projetos na Aproximar. Com isto, eu passo a palavra à Mónica Canário. Desejo a todos e a todas um ótimo webinar e que possam, se calhar, não ser daqui com mais informação, mas, sobretudo, trazer bastantes inquietações, bastantes comentários para que possa ser mais rico. Mónica. Olá, boa tarde a todos e a todas, espero que estejam bem e obrigada, Joana, pela apresentação. Não perdendo, se calhar, mais tempo, porque também só tenho 10 minutos e sou conhecida por falar muito, eu pensei em trazer aqui os principais 4 conceitos que trabalhamos na APPDI em matéria de diversidade, equidade e inclusão, também para dar um panorama geral e para uma contextualização um bocadinho mais robusta. Nós, quando falamos em diversidade, para nós é importante englobar 4 conceitos, neste caso a diversidade, a inclusão, a pertença e a equidade, como se cada um fossem uma roda dentada de uma máquina. E, portanto, se tivermos aqui algum destes conceitos que tenham um dentinho partido nesta roda dentada, o mais provável é que a máquina não vá funcionar da forma que deveria. Assim sendo, a diversidade para nós é vista como um conjunto de diferenças visíveis, mas também invisíveis, que respeita também aqui as semelhanças e interações que vêm depois influenciar atitudes, comportamentos ou decisões que as pessoas venham a tomar com base naquilo que estão realmente a ver.
Num segundo ponto temos então a inclusão, que é um verbo, ou seja, o verbo deriva do verbo incluir e, portanto, pretende aqui chamar a atenção para a vontade, a capacidade e também competência de nós maximizarmos, compreendermos e também valorizarmos tudo aquilo que vimos numa primeira instância na diversidade. Num terceiro passo temos então o sentimento de pertença, ou seja, já temos a diversidade, porque ela existe como um todo na natureza, entre os seres humanos e por aí fora. Temos já aqui a nossa vontade de incluir toda esta diversidade, mas será que geramos sentimento de pertença nas pessoas que não sentem, ou que não se sentem parte do todo? É isso que está aqui, é aí que está o truque, e portanto a pertença para nós é crucial para gerar um sentimento de propósito, de nos fazer sentir bem. Eu costumo muitas vezes dizer que trabalhar a diversidade e tentar garantir aqui a inclusão, mas não gerar um sentimento de pertença, é como estar num eterno coffee break, em que não conhecemos ninguém, estamos sozinhos e sozinhas com o nosso pastel de nata e um café. E, portanto, aqueles 15 minutos de coffee break são intermináveis, normalmente quase parecem uma hora. Como é que nós geramos, então, o sentimento de pertença? Nem sempre as medidas de cuidado são ajustadas àquilo que, ou as iniciativas de inclusão são ajustadas para fazer sentir este propósito, este sentimento de pertença, e portanto nós precisamos aqui de alguns ajustes, de algumas medidas de equidade que muitas das vezes fazem a diferença entre que uma pessoa fique ou não no local de trabalho em particular. E, portanto, aqui a equidade funciona como um princípio moral que vem corrigir desigualdades que existem, sejam elas históricas, sociais, económicas, o que for, e arranjamos aqui forma de criar condições para que os resultados possam ser ajustados e garantir que todas as pessoas sentem que pertencem. O panorama em Portugal, acho que é visível em todas as capas de jornais, telejornais e por aí fora. Estas rodinhas dentadas não têm os dentes todos e, portanto, em matéria de idadismo, consideramos que é um tema que está a começar a ganhar visibilidade pelos piores motivos. Porquê? Porque não há medidas de inclusão que geram sentimento de pertença ou que estejam a ser ajustadas com alguma medida de equidade. E, portanto, temos uma população especialmente envelhecida, uma grande entrada de jovens também no mercado de trabalho, não de forma, se calhar, que seria expectável, ou seja, muitos, se calhar, com contratos precários, e, portanto, ou então a concorrerem a vagas em que pedem um perfil júnior com 10 anos de experiência. Eu faço sempre este exagero, porque realmente não é assim tão exagerado aquilo que nós vemos, às vezes, no LinkedIn. Quando falamos... slide, Joana, se faz favor. Quando falamos aqui na discriminação em razão da idade, é muito importante para nós focarmos aqui no conceito de idadismo, que o idadismo é a discriminação com base na idade, seja ela real ou percepcionada, que pode afetar tanto as pessoas mais velhas como as pessoas mais novas. E é aqui que está a dificuldade em trabalhar a parte da discriminação etária, é que ela abrange do 0 ao 100, em princípio, ou se calhar mais de 100 para quem vai ultrapassar essa barreira. No que respeita aqui ao contexto português, 3 notas que eu gostaria de deixar presentes aqui hoje. A nossa população, como eu já disse, envelhecer rapidamente. Nós, neste momento, não só não nascem bebés na proporção que seria, não é? O índice de fertilidade devia estar nos 2,1 e não está abaixo disso. Portanto, não temos aqui a chamada renovação de gerações e, para além disso, temos neste momento quase 2 pessoas reformadas para uma pessoa ativa, e isso faz com que haja uma sobrecarga muito grande da segurança social, e portanto isto não é um problema só português, é uma situação transversal em toda a Europa, e portanto indo ao INE ou ao Pordata é muito fácil ver estes dados e também perceber o impacto que isto pode estar a provocar no mercado de trabalho. Em relação às pessoas mais velhas, temos muito o estereótipo ainda de que são menos produtivas, ou seja, quanto mais avançam na idade, menos produtivas são, e isso nem sempre é real, ou seja, poderá ser ou não depende da idade da pessoa, poderá depender mais do perfil da pessoa que temos à frente. E também temos aqui a questão das novas tecnologias, com um mundo cada vez mais tecnológico, percepciona-se muitas vezes que as pessoas mais velhas não têm competências para este tipo de ferramentas que estão a ser cada vez mais utilizadas. Mais uma vez, não tem a ver com a idade, tem muitas das vezes a ver com o perfil da própria pessoa, se interessa mais ou menos com tecnologia. Eu, por exemplo, esta apresentação
fila em offline e não estava literalmente a conseguir transpor os slides do offline para o online. E tive que pedir aqui apoio realmente à Joana nessa situação, porque eu estava só a criar já mais slides vazios, na verdade, do que aqueles que eu precisava. Por último, aqui no ponto da discriminação contra jovens, é frequentemente ligada à falta de experiência, há também inexperiência ou à falta de maturidade. Muitas das vezes o que nós também sentimos quando trabalhamos com públicos mais jovens, em particular quando estão naquela transição entre licenciatura e mestrado ou já estão a terminar o mestrado e querem algumas oportunidades de trabalho, é não conseguirem literalmente porque lhes é vedado, porque não têm qualquer tipo de experiência que seja, ou então a experiência não é na área, porquê? Porque trabalharam numa loja de roupa, num supermercado, em part-time, para pagar os estudos, como extra, o que fosse, e portanto é quase como se não houvesse enquadramento para eles numa outra organização fora desse âmbito. Slide, Joana, por favor. Quando falamos então deste tipo de discriminação, existem várias formas e motivações. Quando falamos aqui das pessoas mais velhas, há muitos estereótipos ligados. Eu trouxe aqui 4. A falta de adaptabilidade, portanto, isto são estereótipos, são ideias pré-concebidas, não são factos científicos nem nada que se pareça. Fala-se aqui da falta de adaptabilidade, da resistência à mudança, de não haver energia para tarefas que sejam mais exigentes ou das dificuldades com as novas tecnologias, como eu já tinha referido. A ideia de nós termos uma pessoa mais velha que é muito ativa ou que é muito participativa é quase como uma exceção em muitas entidades e muitas organizações em Portugal, ou seja, existe aqui muita tendência de excluir e marginalizar aqui estas pessoas, à exceção se for uma pessoa altamente ativa, participativa, que é uma pessoa que está envolvida e tudo mais. Nós temos que dar hipótese a que as pessoas sejam ativas e participativas, tenham mais ou menos idade, ou estejam ali num espectro entre os 30 e os 40, que é o que eu digo que é a única altura ideal para entrar no mercado de trabalho, é os 30 e os 40. Antes dos 30 não se tem idade nem experiência, depois dos 40 já se é demasiado velho ou velha e já sem experiência a mais. No que respeita aqui às pessoas mais jovens, temos então também alguns estereótipos muitas vezes mencionados, como a falta de experiência, o não se saber trabalhar sob pressão e, em particular, a geração Z, portanto, a geração mais jovem que está agora a integrar o mercado de trabalho, a procura pelo equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E isto muitas das vezes é visto como um ponto negativo e não como um ponto positivo, mas estas gerações privilegiam saúde mental e privilegiam o tempo em off, fora do trabalho, muitas vezes estão ligados nas redes sociais. Mas realmente são pontos que são interessantes de ver e nós neste momento temos uma espécie de clash geracional no mercado de trabalho, porque temos 4 gerações neste momento a tentarem estabelecer ligações laborais entre si. E, portanto, o mercado de trabalho em Portugal exige cada vez mais que as pessoas jovens tenham aqui uma combinação de formação académica, mas também de experiência prática, só que isto é irreal, ou seja, nem sempre é possível, dependendo do curso que estão a tirar ou não, poderá ser uma realidade, mas nós temos que perceber o contexto já e acreditar que se as pessoas enverdaram por uma carreira académica numa primeira instância, poderão não ter experiência prática ou vice-versa. Poderão estar a tirar o curso mais tarde porque antes tiveram que trabalhar para juntar dinheiro porque não tinham condições financeiras para entrar na faculdade ou tirar um curso superior na idade em que é dito tradicional. Slide. Quando falamos agora de impactos, existem 2 tipos de impactos, falando assim de forma mais rápida. Temos os impactos individuais, ou seja, enquanto pessoa individual, sendo eu mais velha ou mais nova, e temos os impactos organizacionais. No caso das pessoas mais velhas, os impactos que nós vemos são a exclusão social, a redução também de oportunidades de crescimento profissional, ou seja, quanto mais anos temos, ainda faltam alguns anos para a reforma, e cada vez faltam mais anos para a reforma, porque as pessoas continuam a envelhecer, mas a idade da reforma continua a avançar para a frente. E temos também um sentimento de desvalorização, como se a pessoa, por ser mais velha, tem cada vez menos valor, seja em termos de remuneração, seja em termos de funções ou de progressão de carreira ou de investimento nesta pessoa. Estudos indicam também que pessoas trabalhadoras mais velhas têm muita dificuldade em encontrar novos empregos. Por exemplo, a taxa de emprego entre as pessoas com mais de 55 anos portanto, é enorme em comparação àquilo que é nas faixas etárias imediatamente antes.
Para os mais jovens, temos então a frustração devido à falta de oportunidades, a falta de reconhecimento e desafios relacionados aqui com a entrada no mercado de trabalho, que depois tem aqui várias situações adjacentes, como ao não terem capacidade financeira, acabam por adiar serem pais, mães e por aí fora, constituírem família neste caso, adiam também se calhar a saída de casa dos pais e, portanto, temos também aqui aliada à questão da crise da habitação, temos aqui toda uma panóplia de situações que vão avançando e vão gerando situações bastante precárias e complicadas e que vão ter impactos muito graves no futuro se não forem tomadas medidas nesse sentido. Este panorama, claro, em relação aos mais jovens, pode ainda levar à fuga de cérebros, que é um conceito muitas vezes utilizado, que é quando nós deixamos potencial humano a fugir para outros países e, portanto, não o retemos cá dentro. Isto tem impacto no desenvolvimento do país, ou seja, as pessoas que são altamente especializadas e muito boas nas suas áreas acabam por ir participar no desenvolvimento de outros países e não no nosso, e é isso que é importante perceber, é reter o talento cá, se for possível. Ao nível dos impactos organizacionais, 2 pontos importantes, a perda de talento e potencial, como eu já tinha dito, ou seja, organizações que não conseguem reter força de trabalho diversa, aqui em particular em termos de idade, perdem a oportunidade de ter diferentes perspectivas e experiências. É mesmo muito importante nós termos aqui este intercâmbio geracional para que se consiga. Algumas empresas, algumas organizações dependem mesmo disso. Por exemplo, um dos casos é a EDP, que tinha a sua força de trabalho assente em pessoas que tinham entrado muito jovens para a organização, que não aprenderam na faculdade, o trabalho era mesmo in loco, e portanto a certa altura foi importante ter essas pessoas como que retinham todo o conhecimento daquilo que é a base da organização a transpor o conhecimento para as gerações mais recentes. E temos então os efeitos negativos na produtividade, ou seja, as organizações que não promovem aqui estratégias e práticas inclusivas, em particular de diferentes gerações, correm o risco de estagnar e de não se desenvolver. Aconselho aqui o estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos relativamente à diversidade etária, que refere aqui que como é que esta está diretamente ligada à inovação e ao sucesso a longo prazo das organizações. Como é que nós podemos combater o idadismo? E aqui, voltando ao trabalho que nós desenvolvemos na APPDI com estratégias de diversidade, equidade e inclusão, tentei resumir isto em 5 pontos, mas o panorama é mesmo crítico. No caso da administração pública, nós temos uma população envelhecida, está ali à volta dos 48 anos de idade. Dependendo das áreas, nós já tivemos a dar formação a uma entidade que tem uma média de idades de 55 anos, é uma empresa pública, média de idades de 55 anos com prevalência para 52, ou seja, isto é mesmo muito, muito grave e não há nenhum plano em andamento ainda. Temos também, por exemplo, o setor-chave da sociedade que estão altamente envelhecidos, com uma população muito mais velha e que também não têm processos em curso para renovação de gerações, chamemos assim, que é o caso da banca e seguros. E, portanto, também temos visto muitas sucursais de bancos a encerrar exatamente por falta de mão de obra e a otimização de determinadas funções para inteligência artificial, robótica e afins, porque não há mão de obra, 2, não vai haver mão de obra porque as pessoas vão se reformar. Como é que nós podemos então combater? Através de formação e sensibilização destes programas que venham aqui combater preconceitos relacionados à idade e não só para as chefias, nem para altos cargos ou para as camadas mais baixas da organização. Falamos sim desta formação para toda a organização, assim como a formação sobre os benefícios de termos equipas multigeracionais. No processo de recrutamento e seleção, retirar qualquer limite que haja de idade, ou seja, qualquer referência que exista, e ter aqui esta consideração de que todos os perfis devem ser válidos. Por exemplo, no caso da APPDI, nós privilegiamos competências interpessoais do que as competências técnicas, porque para nós faz-nos mais sentido ter um determinado perfil na equipa, do que as competências técnicas, que sabemos que essas podem ser ensinadas. Políticas de inclusão, há um programa aqui, como o caso do programa Reativar, que incentiva a reintegração de pessoas trabalhadoras mais velhas no mercado de trabalho. Pessoalmente,
O que eu acho é que quem já contribuiu para a sociedade deve efetivamente reformar-se e descansar e aproveitar a reforma, mas no caso de terem pessoas que querem regressar ao mercado de trabalho, que estão ainda muito ativas e que querem continuar a estar ativas, poderão então apoiar-se neste programa do Governo. Temos aqui também o investimento na cultura inclusiva, desde horários flexíveis, teletrabalho, outras formas de adaptação que venham a favorecer a inclusão de diferentes perfis, como por exemplo a redução parcial do horário de trabalho, de forma a garantir uma entrada na reforma de forma mais pacífica e não num dia estamos a trabalhar 8 horas e no outro dia já não estamos a trabalhar horas nenhumas. É muito violento, principalmente para pessoas que já trabalharam mais de 40 anos e que ainda sequer nem atingiram a idade da reforma que é hoje em dia, porque começaram a trabalhar muito cedo. E, por último, a mentoria geracional, eu devo o exemplo da EDP, e está aqui novamente, aqui a promoção de programas que aproximam profissionais mais experientes de pessoas mais jovens, através de se compreender o negócio e transpor todo este conhecimento para uma espécie de academia. E acho que é o último slide. Exato. E pronto, em jeito de encerramento, só dizer que realmente é mesmo necessário agir, ou seja, quando nós nos debruçamos sobre os números, é assustador o que estamos a ver. A inclusão etária é essencial para nós garantirmos que o mercado de trabalho em Portugal não é só mais justo e sustentável, mas também que se mantém a funcionar e que não há nenhum crash na nossa economia. Devemos adotar aqui políticas de diversidade etária, não apenas numa ótica de responsabilidade social, que é aquilo que normalmente é muito bandeira, mas sim como uma estratégia inteligente para sermos mais competitivos e mais inovadores ao nível organizacional. E, por último, dizer-vos que investir em tudo o que respeita à diversidade, equidade e inclusão e combater aqui o idadismo traz benefícios individuais e organizacionais, como nós vimos, e tem impacto muito positivo na sociedade. Portanto, se estão à espera de agirem em relação às vossas organizações para terem uma força de trabalho mais diversa, melhor interligação entre várias gerações, eu acho que o tempo era ontem e, portanto, hoje é começar a construir aqui um plano nesse sentido. Obrigada. Obrigada, Mónica, por este enquadramento e que nos permitiu, com certeza, agora a todas nós, podermos alavancar aquilo que temos para transportar, aquilo que temos para partilhar nesta perspectiva da diversidade, equidade e inclusão face às questões da idade e do idadismo, como estavas a introduzir, e bem. Pois a mim então compete-me fazer aqui esta apresentação daquilo que é o programa Via Mais, para falar aqui um bocadinho dos objetivos, das atividades, mas também, obviamente, aqui das atividades das entidades parceiras. Portanto, como vos dizia há pouco, este programa, tendo nascido daquilo que foi o trabalho que a Aproximar foi desenvolvendo numa das suas iniciativas de investigação e desenvolvimento, ele foi também crescendo fruto desta colaboração, quer com a PPD, quer com a JPAB, nestas perspectivas tanto de alargarmos e termos uma abrangência maior nas perspectivas da diversidade, equidade e inclusão, mais numa lógica do mundo organizacional, mas também com a JPAB, com a José Pedro Aguiar Branco Advogados, da perspectiva mais do direito e de nos trazer esta dimensão que até então nós não tínhamos focado, ou não tinha sido sequer prevista inicialmente. Portanto, obviamente, cada uma das entidades traz a sua especialidade, traz a sua abordagem daquilo que possa enriquecer toda esta dinâmica. Nesta perspectiva que a Mónica estava a tecer relativamente à questão do idadismo, e naturalmente ele é um conceito que abrange tanto idades mais novas como idades mais velhas, portanto não é um fator ou uma dimensão que só se aplica às pessoas mais velhas. Aquilo que começou por nos motivar a trabalhar estas questões era de facto aqui uma necessidade de reconhecer aquilo que era o contributo das gerações mais velhas no ambiente de trabalho. Portanto, perceber que eram de facto elementos valiosos, eram elementos importantes para aquilo que é a sustentabilidade de uma organização, o progresso, a inovação também, obviamente, e portanto queríamos aqui e começámos inicialmente aqui a trabalhar numa perspectiva de olhar e de focar para aquelas pessoas que estavam de facto numa geração mais velha, numa idade mais avançada. E aqui a perspectiva, como a Mónica há pouco também dizia, numa perspectiva de inclusão, tanto queríamos trabalhar aquilo que pudesse ser uma transição progressiva para a reforma,
como também, ou um I/ou, uma adaptação para uma continuidade da trajetória profissional. Portanto, queríamos envolver ambas as áreas e não descurando nenhuma, precisamente porque acreditamos muito numa perspectiva de autodeterminação, de direito de escolha, de heterogeneidade e de multiplicidade de caminhos que as pessoas pudessem tomar. A par disto, baseámos muito também naquilo que são os impactos negativos de uma carreira que é mal planeada, que a Mónica estava um pouco a falar disso, portanto, trabalhamos 8 horas num dia e no dia a seguir já não trabalhamos de todo, e portanto há até alguns relatos de pessoas que de facto às vezes esqueceram e portanto continuaram a acordar, continuaram a fazer a sua vida, de repente é que se lembram, espera aí, eu hoje já não trabalho. E depois também tudo aquilo que se tem vindo, e aqui sim, já começando a trazer o outro tipo de gerações e todos os elementos de um mesmo local, que era combater o idadismo, e que de uma forma transversal a qualquer idade, e também as questões associadas ao isolamento social, nesta linha do impacto ou do eventual efeito que o idadismo pudesse ter individualmente a cada um dos trabalhadores. O objetivo primordial é também, obviamente, uma perspectiva mais abrangente, promover práticas que sejam inclusivas, promover o respeito por todas as faixas etárias no ambiente de trabalho. Portanto, aqui também, tal como se aplica nas estratégias de diversidade, equidade e inclusão, deve ser transversal a várias linhas. Portanto, temos de facto este foco principalmente nos trabalhadores mais velhos, aqui atribuímos os 45 mais anos, ainda que isto obviamente não está tabelado, há estudos que indicam os 55 mais, portanto vai variando também naquilo que tanto possa ser uma visão mais prospectiva, de planeamento mais precoce e de eu conseguir antecipar cada vez mais cedo, com uma perspectiva se calhar oposta de, ok, se eu vou trabalhar ainda mais antes, então se calhar vou deixar e atrasar isto um pouco mais. Às vezes também é um número mais socialmente trabalhado do que outras questões. Obviamente, como temos de trazer aqui esta questão da transversalidade e da generalização a outros trabalhadores, qualquer outro trabalhador de outra idade é também um público-alvo deste programa Via Mais, obviamente, e já irão perceber com as diferentes atividades a que é que corresponde cada público-alvo. Depois temos também um público-alvo específico dos profissionais da área de recursos humanos, e aqui também, novamente, um conceito um pouco mais abrangente na perspectiva de que podem ser equipas e profissionais que estão a trabalhar diretamente num departamento de gestão de recursos humanos, desenvolvimento de capital humano, de gestão de talento, etc. As designações são também muito variadas, como podem também ser profissionais que, dentro das suas funções, não sendo profissionais da área de recursos humanos diretamente, têm algumas responsabilidades nessa área de gestão de talento, de gestão das suas próprias equipas. E depois, naturalmente, todas as linhas de gestão intermédias e de topo, obviamente pela lógica também do comprometimento da gestão, para garantir que há uma alavancagem e que há uma sustentabilidade daquilo que são as práticas e as estratégias que se querem implementar. Então, quais são, de facto, as componentes deste programa Via Mais? Nós organizamos e dividimos isto em 3 grandes grupos. Primeiro, temos uma área de capacitação de gestores e de profissionais de recursos humanos. Temos aqui ações de sensibilização, temos cursos de formação mais estruturados e mais organizados. E, novamente, aqui, como eu dizia há pouco, o que se pretende é criar aqui uma massa crítica que possa alavancar essa sustentabilidade das políticas e estratégias de diversidade etária, que possa ser algo a longo prazo. Depois temos também uma abordagem psicoeducativa, que nós organizamos num programa psicoeducativo, e portanto queremos aqui ativar aquilo que são, de facto, os trabalhadores mais velhos. Portanto, este replanear, este repensar todas as etapas de transição de carreira, como é que as pessoas se veem, trabalhar muitas questões de planeamento, trabalhar muitas questões do direito de escolha e daquilo que são também os diferentes determinantes sociais e de saúde, daquilo que é o seu contexto. E depois, por fim, mas não naturalmente necessariamente o último, temos os laboratórios vivos intergeracionais. O que nós quisemos identificar aqui eram momentos e espaços onde nós pudéssemos colocar desafios organizacionais que possam ativar, de facto, esta colaboração intergeracional, e, portanto, é um caminho para aproximar as diferentes gerações, os diferentes trabalhadores de todas as idades, e que a colaboração e o encontrar ou o responder a desafios que são organizacionais e que, obviamente, dizem respeito a todos, foi o que nos pareceu que podia motivar.
Tirando esta lógica das componentes e transformando isto em etapas, obviamente como é que nós começamos? Nós propomos sempre uma ação de sensibilização para dirigentes, gestores, chefias, obviamente, isto tem que ser muito adaptado àquilo que possa ser também a dimensão e o setor das organizações. Portanto, essa ação de sensibilização muito mais generalizada, muito mais naquela lógica da massa crítica. Depois, então, passamos para o curso de formação, que é mais estruturado, que aborda aqui um conjunto de módulos e que o que pretende é capacitar quer os gestores, quer os profissionais de recursos humanos, que eu vos dizia há pouco, mas também outros elementos que assumam lideranças de equipas, em todos estes domínios de diversidade e equidade, neste domínio da longevidade, que perfil é que nós temos agora de trabalhadores, o que é que acontece de facto na idade adulta com as diferentes transições de carreira, quais são as estratégias para ir ao fundo um pouco a detalhar aquelas estratégias de diversidade, equidade e inclusão que a Mónica há pouco estava a partilhar, perceber como é que cada uma funciona, o que é a mentoria intergeracional, o que é a mentoria reversa, o que é o cross-mentoring, ir ao detalhe, e eu estou aqui a falar da mentoria porque tem sido uma das temáticas mais chamadas, mais apelativas, mas existem outras, naturalmente. Tentamos também aqui partilhar algumas práticas inspiradoras, mostrar como é que outros já fizeram para resolver uma mesma questão. E depois neste curso de formação há uma etapa que normalmente é muito tida com muito mais valia pelos participantes, que é o poderem olhar para um plano de ação. E este plano de ação pode ter um nível micro, como pode ter um nível macro, ele tem essa elasticidade e essa flexibilidade de se ajustar àquilo que cada organização pretende e que cada participante tem como missão também de participar. E, portanto, que vamos verter aquilo que possam ser as principais necessidades de cada participante barra organização, naquilo que possa ser um conjunto de objetivos e atividades. Depois é aqui nas etapas que nós fazemos aqui em troca, portanto, primeiro vamos ativar as diferentes gerações e, portanto, vamos aqui implementar estes laboratórios vivos intergeracionais e, portanto, o grande foco aqui é quebrar estas barreiras, quebrar aquilo que possam ser os mitos e estereótipos que as gerações têm em relação umas às outras. E, portanto, aqui com o grande propósito de criar ou de promover, de potenciar um ambiente social no local de trabalho que é mais saudável. No âmbito destes laboratórios, nós tentamos ainda também fazer uma reflexão, uma autoavaliação de todos os trabalhadores sobre, de facto, o seu ambiente de trabalho nesta perspectiva etária. É, de facto, um ambiente de trabalho amigo de todas as idades ou não é? De como é que estão todas estas questões a ser trabalhadas, para depois, obviamente, na fase 3, e que são no foco dos trabalhadores mais velhos, se possa trabalhar sobre isso. Nestes laboratórios vivos, a nossa proposta é criarmos aqui 3 fases, portanto, uma primeira fase, naturalmente, de levantamento e identificação de quais é que são estes desafios de incorporação do conhecimento, por exemplo, ou outros desafios organizacionais que estejam a ser debatidos dentro da organização e que possam ser aqui alvo deste trabalho. Naturalmente, não perspectivamos aqui nem ambicionamos que seja neste grupo que se vá sair a solução, a ideia é que possa haver a cocriação de ideias e de estratégias, portanto, de potenciais soluções que podem ou não vir a ser implementadas. E por isso é que também é tão importante termos o complemento da gestão para garantir que, de facto, não haja a realização de atividades que não vão ter consequência direta e, portanto, que transmita também esse sentimento de vazio. Portanto, queremos de facto que nesta segunda fase, na cocriação de ideias e estratégias, as pessoas sintam que contribuíram para algo que pode ser depois, obviamente, trabalhado em diferentes timings, mas que haja essa repercussão e haja até depois também a devolução de feedback sobre a concretização ou não das ações. E depois, obviamente, uma terceira fase de partilha, porque acreditamos que é sempre um momento até de troca entre diferentes grupos, as diferentes equipas que participarem nesta ação. E por último, temos então o bloco do programa psicoeducativo, que nós organizamos em diferentes sessões que versam sobre diferentes temas. Estes diferentes temas vão sendo identificados em função da tal avaliação e reflexão dos trabalhadores. Portanto, aqui obviamente o que queremos é apoiar a carreira dos trabalhadores mais velhos e aqui apoiar a carreira, como vos disse há pouco, tanto serve para uma lógica de preparação para aquilo que vai ser a reforma, mas também muito de refletir sobre o seu contexto, as suas determinantes sociais e de saúde e como é que elas se refletem no ambiente de trabalho, que tipo de ação é que as pessoas querem ter e, de facto, até lhes poder dar esta abrangência, como também estávamos a falar, das diferentes
das diferentes oportunidades de termos a organização do trabalho de outra forma, como a flexibilidade do horário, outro tipo de papéis e responsabilidades na organização, etc. Estou a falar destes que são aqueles que são os mais comuns. Para estas sessões psicoeducativas, o que nós propomos é uma caixa de ferramentas que foi desenhada no âmbito de uma iniciativa de investigação e desenvolvimento e que versa sobre estas 5 áreas, portanto, a área da saúde, a área social, a área mais psicológica e emocional, financeira e económica e uma dimensão que está mais relacionada com medidas diretamente associadas ao trabalho. Existem 14 ferramentas, ali vocês veem pelas cores aquelas que estão aplicadas a cada dimensão, sendo que naturalmente depois muitas vezes o que acontece, há aqui uma combinação e às vezes ao trabalhar numa ferramenta eu acabo por pensar e refletir noutras que possa ter, às vezes, muitas vezes na questão do legado, da sucessão, eu associo muito à pressão social que tenho para deixar esse legado, pode não ser algo que é inato ou exatamente o oposto. Perceber também muitas questões da autoeficácia, o que é que eu sinto que realmente vou concretizar, quais são as minhas aspirações, qual é aquilo que eu sinto. E agora voltando às questões da saúde, porque a Mónica falou também no início, muito da questão do estereótipo, das pessoas sentirem que, ou de existir o estereótipo que as pessoas, à medida que envelhecem, perdem capacidade de trabalho. Portanto, vamos refletir isto, e obviamente a capacidade de trabalho reflete-se muito naquilo que é o próprio trabalho, e portanto é sempre aqui um ajuste. E por isso é que depois logo a seguir temos a questão dos riscos e as condições de trabalho, porque muitas vezes esse é que é o desajuste daquilo que é o ambiente. E, portanto, como eu estava a dizer, este programa Via Mais foi inicialmente pensado nesta perspectiva dos trabalhadores mais velhos, fomos depois acrescentando estas componentes e neste trabalho colaborativo destas 3 entidades parceiras é esta a nossa proposta. Muito obrigada. Eu passo agora então a palavra à Joana Aroso para nos falar sobre o direito ao trabalho e a longevidade plena. Olá, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui e partilhar este painel com a Aproximar e com a PPDI. A mim coube-me falar um bocadinho sobre o direito ao trabalho e a longevidade plena, que foi desde logo um título que me agradou bastante para esta apresentação, porque associa aqui o direito que temos de continuar a trabalhar ao longo da nossa vida com também o direito a nos realizarmos no exercício dessa nossa vertente e dessa nossa capacidade de vida. Pedi então para dar seguimento aqui ao slide, se faz favor. Dizia eu que este direito ao trabalho e à longevidade plena está um bocadinho relacionado, se quisermos, com o conceito do envelhecimento ativo e saudável. E eu costumo dizer que já cansa ouvir falar de envelhecimento ativo e saudável se isto significar que estamos a impor às pessoas a obrigação de permanecerem permanentemente em atividade ou em hiperatividade, quando na realidade pode não ser isso que as pessoas desejam. O que é que se quer dizer com isto? Quer-se dizer que o direito ao trabalho ao longo da vida é, ou pode ser para muitas pessoas, um fator de realização pessoal e um fator de participação na sociedade. Mas isto também significa que é um conceito, este conceito de longevidade ativa, de envelhecimento ativo e de envelhecimento saudável, de cariz eminentemente individual e, portanto, muito variável de pessoa para pessoa. E isto diz respeito aos diversos eus que cada um de nós assume, até nas diferentes etapas da sua vida. A este respeito, nós costumamos lembrar-nos que no século XX a nossa vida estava estruturada em 3 etapas, se assim quisermos dizer: a etapa da educação, a etapa do trabalho e depois a etapa da reforma. São vários os autores que nos falam desta divisão da vida em 3 etapas que eram mais ou menos estanques, o que nos dava também muita segurança, muita estabilidade. Hoje em dia nós sabemos que não é assim, estas esferas são, e se calhar ainda bem, interpenetráveis, mas esta, de alguma forma, instabilidade também nos obriga a uma capacidade muito grande de planeamento e de adaptação, e é isso também que pretendemos que seja o nosso contributo para esta formação. Passava o slide, se faz favor. Como a Mónica e a Joana já falaram, há aqui vários problemas e desafios que se colocam não só a nível individual, como também para as próprias organizações. E o primeiro deles é, desde logo, o preconceito em razão da idade. Portanto, o idadismo, que é o preconceito em razão da idade e que afeta, sabemos, tanto as pessoas mais novas como as pessoas mais velhas, é, na verdade, identificado pelas próprias pessoas mais velhas, e isto é interessante, como o fator que as torna reconhecidamente mais vulneráveis, ou seja, a vulnerabilidade é a capacidade que eu tenho de reagir ou não a uma determinada situação que me coloca em risco,
e quanto mais vulnerável sou, menos capacidade tenho de reagir a esse risco de uma forma adaptável e com sucesso. Curiosamente, tanto o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem como as próprias pessoas mais velhas, quando inquiridas sobre o que é que efetivamente as torna, na sua perspectiva, mais vulneráveis, tem sido dito pelas próprias pessoas e tem sido identificado pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem que o que as torna mais vulneráveis é precisamente o preconceito de que sofrem em razão da sua idade, o que não deixa de ser curioso, sabendo nós que há aqui um conjunto de circunstâncias que podem tornar as pessoas vulneráveis, as suas circunstâncias económicas, as suas circunstâncias educacionais, as suas circunstâncias sociais, mas aquilo que mais afeta as pessoas é de facto o preconceito de que se sentem e de que são muitas vezes vítima. Isto leva à subvalorização das competências dos trabalhadores mais velhos, a tal ideia de que há uma incapacidade de aprender coisas novas a partir de uma certa idade, o que sabemos que não é verdade, e a dificuldades enormes na transição para a reforma, que se pretende que seja suave e que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não é, e também no aproveitamento ou na incapacidade de se aproveitar o conhecimento que a retenção deste talento sénior podia trazer e tantas vezes não traz para as organizações. É sabido que locais de trabalho intergeracionais trazem muitas vezes uma desconstrução prática daqueles que são os nossos preconceitos, as ideias que tínhamos pré-concebidas antes de experimentarmos uma vivência deste tipo, nomeadamente porque se é muitas vezes dito que as pessoas mais novas são intelectualmente mais versáteis, mais ágeis, sempre capazes de aprender e também de ensinar, também é reconhecido que muitas vezes essa agilidade as leva a serem um pouco mais incautas, a cometerem mais erros, e a voz da experiência ou a partilha da experiência, da serenidade dos trabalhadores mais velhos é muitas vezes aqui um fator de equilíbrio nas próprias organizações. Pedia para passarem aqui o slide, por favor. Não podia deixar de trazer, porque esse é também o nosso papel nesta parceria, o enquadramento normativo, sem querer ser maçadora, mas porque é realmente importante que o direito não se mantenha à margem destas discussões, até porque sem as soluções que o direito nos pode ajudar a trazer, muitas vezes as empresas não conseguirão implementar verdadeiramente aqueles programas ou os projetos que têm com vista à diversidade etária. A nossa Constituição, que é a nossa lei fundamental, consagra o direito à liberdade de escolha da nossa profissão e também o direito ao trabalho pleno, portanto, sem qualquer discriminação em razão da idade. E também decorre diretamente do Código do Trabalho, desde logo do artigo 23 e do artigo 24, a proibição efetiva da discriminação em razão da idade em qualquer fase do processo laboral, portanto, seja no processo de recrutamento, seja no processo de progressão na carreira, seja nas oportunidades de formação, seja depois também no acesso à reforma. Eu coloquei aqui também o traiçoeiro artigo 25, porquê? Porque este artigo 25 é um artigo que nos vem dizer que não constitui uma discriminação, ou pode não constituir uma discriminação, a introdução de um requisito que se considere justificado, e que pode ser um requisito em razão da idade, mas que se considere justificado em função da natureza das funções, ou da atividade, ou do contexto em que essas funções sejam desempenhadas. Isto é uma cláusula aberta, muitos autores dizem que demasiadamente aberta, e que vem permitir a introdução de algumas justificações para critérios que são, enfim, determinados, nomeadamente a idade para o acesso a uma determinada profissão, ou o acesso a uma determinada progressão dentro da profissão. Na maioria das vezes é necessário avaliar casuisticamente a situação e concluiremos que essa discriminação era ilegítima, infundada e não tinha razão de ser, e como tal violadora da lei, e não poderia ser aplicada. O Código de Trabalho também nos consagra, digamos assim, a possibilidade de prolongamento da nossa vida ativa, na perspectiva, muitas vezes contrária também àquilo que é uma crença, de que a reforma não é uma obrigação. A reforma é um direito do trabalhador. Efetivamente, há uma idade legal da reforma, os 66 anos e 7 meses em 2025, mas essa idade não é significativa de uma reforma obrigatória, ou seja, não tem que passar necessariamente à situação de reformado. O que acontece é que, efetivamente, a nossa legislação prevê uma conversão dos contratos de trabalho em contratos a termo a partir dos 70 anos. Isso é um detalhe que não abordaremos aqui nesta sessão, mas que efetivamente também tem levantado alguma polémica, mas é importante termos presente que a reforma é um direito dos trabalhadores e não um dever. Por outro lado, o Código de Trabalho dá-nos ferramentas, poderia dar mais,
também abordaremos isso depois mais detalhadamente no programa, mas poderia dar mais ferramentas, como acontece noutros países, com mecanismos como o job sharing, mas efetivamente já temos alguns mecanismos que podemos utilizar, como o trabalho a tempo parcial, o horário flexível, o teletrabalho, alguns ajustes funcionais, que poderiam ser utilizados em benefício desta flexibilização da relação laboral a favor do trabalhador, a favor de uma transição suave para a reforma e a favor de uma preparação do trabalhador para o exercício de outras funções. Pedia para passar o slide, se faz favor. Algumas apostas e soluções que nos parecem importantes e para as quais o direito pode efetivamente contribuir com aquelas ferramentas que atrás vos expliquei. Desde logo, a aposta na literacia digital de todos os trabalhadores, portanto, há um princípio e deve haver o princípio de não exclusão dos trabalhadores mais velhos deste tipo de formações, que apostem na sua capacitação digital, e também do upskilling e do reskilling. Basicamente, isto significa que o trabalhador pode promover e ser beneficiado com formações que favoreçam o melhor desempenho das funções que ele já exerce e, por outro lado, continuar a apostar-se nele independentemente da idade, para se poder readaptar e para poder desempenhar novas funções. As equipas também devem e podem ser multigeracionais, havendo uma geometria flexível e variável no trabalho. Portanto, a tal aposta nos projetos que promovem a mentoria entre as gerações, com a partilha de conhecimentos, de técnicas e por parte dos trabalhadores mais velhos, muitas vezes das soft skills, que já decorrem de uma permanência mais prolongada nas empresas, de conhecimento interno do funcionamento da empresa, e depois a aposta nas próprias empresas da criação de planeamento, programas de planeamento antecipado da transição de carreira, portanto, criação de planos individuais de transição para a reforma, com participação ativa dos trabalhadores, negociação dos mecanismos que a legislação também coloca ao nosso dispor, desde a celebração de acordos de pré-reforma até o tal teletrabalho, trabalho a tempo parcial, contratação dos trabalhadores como consultores internos ou assunção de determinadas funções que consideramos funções de transição antes da etapa da reforma propriamente dita. Pedia para passar o slide, Ana, por favor. O que é que as empresas podem e devem fazer? É evidente que isto é um pau de dois bicos, portanto, nós, quanto mais nos tornarmos exigentes perante os trabalhadores, mais exigentes também deviam tornar-se as empresas perante o Estado naquilo que são os benefícios que podem beneficiar as empresas quando contratam trabalhadores mais velhos, não para que de repente os locais de trabalho passem a ser locais de trabalho exclusivos para pessoas mais velhas, mas para que possamos efetivamente ter locais de trabalho intergeracionais. O que é que existe neste momento? Tem que haver uma avaliação permanente dos incentivos à contratação de trabalhadores mais velhos. Nós sabemos que temos reduções da taxa social única disponíveis e aplicáveis para a contratação de trabalhadores mais velhos. Apoios do Instituto do Emprego e Formação Profissional, neste momento não existe nenhum, existiu um especificamente para 2025, que era o programa Mais Emprego para a contratação de desempregados com mais ou idade igual ou superior a 45 anos. O prazo de candidatura terminou no passado dia 30 de junho. A verdade é que vão aparecendo incentivos do Instituto do Emprego e Formação Profissional, especificamente dirigidos à contratação de trabalhadores mais velhos e, portanto, é importante estar atento a este tipo de apoios. Por outro lado, e como incentivos ao próprio empregador, novos produtos de poupança, planos de benefícios, pagamento de partes do salário através de planos de poupança reforma. Sabemos que as percentagens pagas através destes produtos ficam isentos de pagamentos à Segurança Social. Isso implica poupanças para o trabalhador e para as empresas, e a remuneração também se torna uma perspectiva líquida mais elevada. E, por outro lado, este ano de 2025, temos esta novidade de haver isenção de IRS e Segurança Social para os prémios de produtividade e desempenho, independentemente da idade do trabalhador a quem esses prémios são atribuídos. Portanto, os prémios de produtividade, desempenho, participação nos lucros, gratificações de balanço pagos aos trabalhadores estarão isentos de IRS e de contribuições para a Segurança Social até 6% da retribuição base anual. Portanto, temos aqui também a perspectiva de maior liquidez por parte do trabalhador e, por outro lado, também poupança de despesa por parte da empresa. Pedia para passar o slide, por favor. Benefícios individuais e para as organizações da adoção deste tipo de medidas com vista à criação de locais de trabalho para todas as idades. Em primeiro lugar, a promoção do sentido de propósito e da saúde mental dos trabalhadores, isto já se falou aqui, e numa ótica também dos direitos das pessoas, dos direitos individuais, não é despiciando. O aumento da retenção de talento e da produtividade, a valorização da própria marca da entidade empregadora com foco na diversidade e inclusão,
e consequente melhoria no rating das empresas no que se refere aos critérios ESG. Isto também tem relevância numa perspectiva jurídica, porque muito em breve, mesmo em procedimentos de contratação pública, vai ser exigido que as empresas preencham este tipo de critérios e apresentem relatórios de sustentabilidade em que podem estar em causa critérios como o da diversidade etária, e é evidente a melhoria da transmissão de conhecimento e da coesão organizacional. Pedia para passar então aqui também o slide. Antes de chegarmos aqui ao nosso último slide, dizer que efetivamente a mudança começa na liderança, a mudança começa nos recursos humanos, mas é importante pensarmos que encontrarmos uma missão, uma tarefa para as pessoas mais velhas não é aqui um propósito de solidariedade, nem é necessário encontrar justificações. Difícil, diríamos nós, é encontrar justificações para que não se permita a cada pessoa concretizar o seu propósito de vida, continuar a ser útil para a sociedade e continuar a ser útil no seu trabalho, se essa for a sua vontade. Coloquei aqui este ditado: a melhor altura para plantar uma árvore foi há 20 anos, a segunda melhor altura é agora. É um ditado holandês que gosto muito, e com estas imagens que nos mostram que efetivamente envelhecemos cada um à sua maneira, nas diferentes fases da vida somos muitas vezes quem fomos, outras vezes vamos mudando. O que não se pode esperar é que envelhecemos todos da mesma forma e permanecemos iguais todo o tempo. E passava então a palavra. Obrigada. Obrigada, Joana, até por desvendar aqui muito, e a pouco também foste falando, dizer que não vamos aqui explorar tanto, teremos aí ao abrigo do programa, essencialmente no âmbito do curso de formação, há de facto conteúdos específicos em que se trabalham as diferentes estratégias. Eu passava então aqui para a nossa última comunicação, para a Maria Gonçalves. Maria, tens o controle. Obrigada, Joana. Vamos ver se eu consigo passar efetivamente os slides. Obrigada. Então, cabe a mim terminar aqui com uma apresentação sobre a transição de carreira planeada, e quando pensamos neste tema e no seguimento daquilo que temos estado a falar aqui hoje, importa olhar então para estas duas vertentes. Uma vertente de uma carreira em que a pessoa pretende efetivamente passar ou fazer esta transição para a reforma, e uma outra vertente de pensarmos neste planeamento ou nesta transição para uma carreira que implica aqui a transição para diferentes atividades ou diferentes funções, ou qualquer outro desenho que este quadro possa aqui então adquirir. Mas olhando para estes dois, e de facto existe aqui um ponto que acaba por ser comum, que remete então aqui para a importância que o trabalho acaba por assumir na definição e no próprio desenvolvimento da identidade das pessoas. E isso faz com que esta passagem, esta transição, neste caso, por exemplo, para a reforma, possa aqui ser um acontecimento que seja particularmente marcante. E esta passagem constitui um período, efetivamente, de readaptação a diversas dimensões, ao nível individual, ao nível familiar, ao nível social, e o indivíduo está aqui sujeito a diversos ritmos novos, repletos de perdas, de ganhos e também de expectativas que são bastante ambivalentes. E, de facto, um mau ajustamento durante esta transição para a reforma pode resultar aqui em algum tipo de sofrimento psicológico, de insatisfação com a vida ou até mesmo em doenças físicas e psicossomáticas. E, portanto, tendo em conta todas estas implicações, torna-se relevante olharmos para este planeamento da reforma e para as evidências que demonstram que o processo de planeamento e a preparação contribuem positivamente aqui para o ajustamento à reforma e para esta nova fase e, subsequentemente, também a uma maior satisfação com a vida. Existem aqui várias teorias explicativas do processo de reforma. Contudo, atualmente não existe aqui nenhuma teoria que seja largamente aceite e todas apresentam aqui vários pontos de vista e diferentes dimensões. Portanto, na verdade, existem aqui diversos fatores a nível individual, a nível familiar, a nível mesmo relacionado com o próprio trabalho em si, a nível sociocultural, que antecedem todo este processo de decisão a quando o indivíduo se decide ou não reformar. E se há uns anos atrás existia aqui um processo de transição para a reforma, digamos assim, que era retilíneo, não havia aqui grandes dúvidas, era um caminho completamente direito e contínuo. Aquilo que nós vemos é as novas gerações de trabalhadores mais velhos, de pessoas mais velhas, que estão a trilhar aqui um novo caminho, com novas fases,
com diferentes pressupostos e com diferentes dimensões. E, portanto, esta transição entre as diferentes fases, sendo esta uma efetivamente passagem por todas estas dimensões que nós aqui apresentamos, ou apenas por algumas, são determinadas por múltiplos fatores e, em termos de expectativas individuais, não existe também aqui necessariamente uma noção clara de que a pessoa vai passar por todas estas. A realidade é que as pessoas mais velhas hoje assistem aqui a uma maior longevidade e, portanto, projetar a sua vida a longo prazo e planear e criar estes cenários torna-se, por vezes, até complexo. E, portanto, quando questionamos diretamente sobre o estilo de vida que a pessoa vai ter na reforma, as pessoas tendencialmente apresentam aqui uma ideia mais generalista das atividades que pretendem fazer quando se reformarem. Contudo, a frequência destas atividades é muitas vezes subestimada e verifica-se também aqui uma grande disparidade entre aquilo que é idealizado e aquilo que acaba por ser a realidade das pessoas. E, portanto, existe efetivamente também uma grande disparidade entre aquilo que é a idade que os trabalhadores atualmente pensam que se vão reformar e a idade efetiva que as pessoas acabam por se reformar. E, efetivamente, a reforma acaba por ser aqui uma fase da vida na qual tanto as atitudes como as expectativas e as próprias experiências estão aqui num período de transição e, portanto, juntar a tudo isto também a questão de cada vez contarmos com mais anos após a reforma e todas as incertezas também do contexto político e social que vivemos, isto pode remeter o processo de reforma aqui para expectativas, para um lugar que não se quer efetivamente ponderar e dedicar muita atenção, e isto pode fazer aqui também com que as pessoas evitem sequer mesmo pensar sobre a reforma. E é este o paradigma com o qual nós nos deparamos muitas vezes. A reforma aqui das pessoas acaba por ser uma experiência, um processo adaptativo e vai depender também das características pessoais, das vivências, das próprias estratégias de coping que nós vamos adquirindo, mas também das próprias redes de apoio formal e informal que cada um de nós dispõe. E, portanto, nem todas as pessoas que se reformam vão passar aqui por mudanças, digamos, traumáticas ou negativas, mas uma grande parte consegue manter o seu bem-estar após este processo de reforma. Aliás, para a maior parte dos indivíduos reformados, a reforma efetivamente está associada aqui a um aumento da satisfação com a vida, derivado também dos benefícios associados ao tempo livre e ao tempo adicional que ganham para dedicar às atividades de lazer, de família, de atividades que são da sua preferência. Contudo, e isto sendo realidade para uma grande parte, existe também um grande grupo de pessoas reformadas que se deparam aqui com um grande declínio no seu bem-estar logo após a reforma. E são diversas as explicações que são apresentadas, mas alguns estudos chamam aqui a atenção particularmente para o declínio dos recursos cognitivos e a importância para o ajustamento à reforma durante então esta transição. Portanto, efetivamente, no nível global, quando olhamos os recursos, digamos, financeiros, sociais, emocionais, cognitivos diminuem ou tendem a diminuir após a reforma e, portanto, torna-se aqui importante trabalhar todas estas questões quando os trabalhadores mais velhos passam, então, para esta nova fase. Torna-se ainda pertinente realçar, tal como as minhas colegas já foram mencionando antes, que atualmente também existe aqui uma proporção considerável de pessoas que pretende continuar a trabalhar chegando à idade mínima da reforma. E, portanto, somado a isto, também olhando para o facto de que hoje em dia existe aqui também um aumento da idade de acesso à reforma, da idade mínima, e, portanto, isto tem aqui pontos positivos não só para o mercado laboral, em que mantemos os trabalhadores mais velhos mais tempo ativos, mas também tem benefícios para os próprios indivíduos. Em contrapartida, todas as contraindicações, digamos assim, que eu referi há pouco, temos estes benefícios para uma pessoa que se mantenha ativa durante mais tempo, não só a nível físico, mas também a nível do seu bem-estar psicológico, com tudo o que isto tem acrescido. Portanto, este processo de transição na carreira dos trabalhadores mais velhos, seja ele em moldes mais de adaptação, como a Joana mencionava há pouco, sejam para novas funções, seja de mentoria, seja de uma transição suave para a reforma, ou seja, de efetivamente um processo para a reforma, isto não se trata aqui de uma experiência uniforme e todas as mudanças na satisfação
com a vida e com o bem-estar durante este período de transição, estão elas associadas àquilo que é a própria experiência de pré e pós-reforma e todos estes processos que eu já fui mencionando. E, portanto, ao representar um processo tão heterogéneo, existem aqui diversos quadros metodológicos e teóricos que procuram explicar aqui esta variabilidade. Nós mencionamos estas diferentes teorias, eu não vou estar aqui a especificar cada uma delas em detalhe, só porque já estamos um bocadinho atrasados em termos de tempo, mas quando olhamos para estes três, por exemplo, que nós mencionamos aqui, identificamos aqui um denominador comum, que é o pressuposto de que neste processo de transição ele envolve a participação ativa do indivíduo. E, portanto, isto justifica uma intervenção e uma preparação, ou seja, este planeamento ativo da carreira e deste pressuposto que nós falamos desde o início relativamente ao VIA+. Tentei ser o mais sucinta possível para ver se ainda tínhamos aqui algum tempinho para questões. Muito obrigada, Maria. Abrir. Acho que sim, acho que foste bastante sucinta. Então, agora novamente agradeço à Mónica, à Joana e à Maria pelas breves apresentações. Portanto, era o objetivo do webinar, era realmente lançar aqui o debate, não se pretendia também ir aqui muito profundo. De qualquer forma, também deixar aqui algum espaço para, se houver alguma pergunta, quer dirigida, obviamente, quer algum comentário mais abrangente. Eu já percebi que ali na conversa já foram surgindo aqui algumas questões que eu recordo que também era um dos temas que suscitava até mais dúvida, mais questões sobre a questão da reforma obrigatória aos 70 anos, no caso da administração pública, e até às vezes eventualmente existirem de facto também aí estratégias, claro, eventualmente condicionadas, e que obviamente o direito também nos traz esse aporte. De qualquer forma, também deixar este espaço, se algum de vocês quiser, poderá colocar alguma questão. Não? Acho que não. Então, caso não haja nenhuma questão que vocês queiram ver colocada, de qualquer forma, terão sempre, pelo menos através dos canais que estão disponíveis, podem dirigir o vosso comentário, o vosso contacto. E estamos aqui, a Susana está aqui a partilhar, a Susana também tem nos acompanhado ao longo do caminho. Iria só pedir que, obviamente, pensem nestas lógicas. A Mónica, na apresentação, dizia muito de é preciso agir, e a Joana também trazia essa frase do tempo de plantar uma árvore foi há 20 anos, agora temos uma nova oportunidade. E também nestas lógicas da sustentabilidade, também investir nas carreiras dos trabalhadores, de uma forma geral, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Agradecer-vos, obviamente, a vossa participação e pedir, obviamente, encarecidamente, também por uma perspectiva de nós percebermos o formato e os conteúdos e como é que podemos melhorar diretamente este formato do webinar ou outros que nós possamos vir a dinamizar. Pedia-se que pudessem utilizar os vossos telemóveis, fazer a digitalização do QR Code e poderem responder a umas breves perguntas sobre esta organização. Enquanto fazem isso, eu vou sempre também vendo aqui, porque agora já começaram aqui a suscitar aqui algumas perguntas, pelo menos ali da Paula Rodrigues. Existe algum benefício do governo para antecipar reforma ou terá de ser sempre a custo das empresas? Pelo menos por enquanto não existe nenhum benefício, é sempre diretamente associado às empresas, às organizações de onde está. Não há ainda nada de forma muito taxativa, muito clara. Eu até diria até antes pelo contrário, pelas questões económicas neste momento a pressão até é exatamente o oposto e vê-se principalmente, diria que assim, a medida política que mais óbvia que nós temos é a idade da reforma, que vocês sabem que está continuamente a aumentar, tanto que a maior parte de nós diz a idade da reforma, quer dizer, não sei, quando lá chegar, se cá já está nos 70, já há estimativas até de maior. E um pouco como a Mónica dizia no início, e a Joana também trouxe um bocadinho isso, e a própria Maria também, na verdade, que é, por isso é que nós estamos aqui em parceria, a lógica do planear, a lógica de nós encontrarmos e reconhecermos a realidade. Portanto, se vivemos mais tempo, temos todos direito a ter caminhos diferenciados e a reforma é um direito que eu posso gozar numa idade que é mínima, que foi estabelecida por razões de sustentabilidade socioeconómica, ou posso estendê-la se me fizer sentido e se responder ao meu propósito. Nós muitas vezes até temos, e a Maria Gonçalves até muitas vezes partilha muito isso,
porque tem sido muito também a área de investigação e de trabalho. E a Joana estava a dizer da questão das fases das idades. Hoje em dia até se fala já de 4 fases, mas porque não 5 e porque não 6? E as trajetórias que nós vamos tendo podem, de facto, ser diferenciadas. Se a nossa sociedade está estruturada e organizada para aceitar essas fases, é que é outra questão, que muitas vezes não temos esse potencial. Eu posso dizer, ok, se cá vamos fazer uma paragem na carreira, mas cá temos contas para pagar e, portanto, não conseguimos despender de não poder receber um rendimento fruto do trabalho. Se cá tivermos rendimentos do outro lado, claro que sim, associando aqui a componente estritamente económica. E, portanto, muitas vezes é que estas dinâmicas que nós queremos também trazer em discussão, obviamente, implicam toda uma reestruturação social que ainda não existiu, mas não podemos estar à espera que tudo se reestruture. Se calhar também temos que ser nós a dar esses primeiros passos para depois podermos assistir a estas mudanças. Acho que já demos tempo suficiente para os QR Code. De nada, Paula. Obviamente também dou uma última palavra aos nossos parceiros, se quiserem dizer algum último comentário, estejam à vontade. Então, assim, dou por encerrado este webinar. Agradeço a todos e a todas a vossa participação e votos de uma boa semana.